Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, o tema do vídeo de hoje é um tema muito interessante para a gente pensar, principalmente nesses dias, né, de pandemia que a gente está vivendo, sobre o que a gente vem fazendo em relação ao nosso planeta. Como que a gente se relaciona com as outras espécies que também fazem parte do planeta, do ecossistema em que vivemos, né, dessa biosfera, né, que chamamos. E, né, o tema de hoje, como está no vídeo, é qual marca nós deixaremos no planeta. Então, isso aqui é uma blusa feita de material reciclado, né, de PET, que eu comprei em um congresso que eu fui, que eu achei muito fofinha, muito bonitinha, e por isso que eu mostrei no começo do vídeo. Mas vamos agora para o tema central do vídeo, que é a discussão de como que nossa espécie, né, o ser humano, tem influenciado no funcionamento do sistema em que a gente vive, né, da biosfera, do planeta Terra como um todo. Então, existe uma ideia que é discutida desde os anos 2000, né, a respeito desse papel do ser humano em relação à humanidade, que é uma discussão feita a respeito de datações geológicas, né, em relação ao período em que a gente estaria vivendo, né, se a gente estaria vivendo em um período que seria o Holoceno, né, que compreende os últimos 11.700 anos, ou se em algum momento aí na história a gente passou a viver o Antropoceno. E um dos principais estudiosos, né, a respeito dessa datação é o Paul Crutzen. O Paul Crutzen, ele é um holandês que se preocupou em relação a estudar dos efeitos causados pelas ações humanas em relação à camada de ozônio. No México, né, por volta dos anos 2000, ele ouvia outros cientistas especialistas discutindo a respeito dessa nomenclatura utilizada como Antropoceno. E aí, né, não concordando, ele para a reunião e fala: nós não estamos vivendo mais o Holoceno, nós estamos no Antropoceno, né, que seria antros em relação ao homem. Né, que eu não concordo muito, né, sobre o homem, porque na verdade seria a espécie humana, né? Mas a gente sabe que a ciência, né, foi construída, como eu já falei em outros vídeos, mas não vem ao caso aqui. Aí tratava-se de uma mudança geológica tão profunda, né, que essa mudança ela estava sendo impressa nos estratos geológicos na própria história da humanidade. E como que os próprios seres humanos poderiam causar mudanças tão dramáticas como as mudanças que deram ao início, né, do Holoceno há 11.700 anos. Muitos geólogos se perguntavam como que mudanças tão profundas, né, assim, em relação à história da vida na Terra, poderiam causar mudanças em relação às classificações geológicas. Termos geológicos como Jurássico, Cretáceo, Pleistoceno não são apenas rótulos, são nomes formais que fazem parte de uma escala de tempo geológico que fundamentalmente caracteriza como que ocorreu o processo de evolução da vida na Terra. Então, e claro que esses nomes eles não foram aceitos assim do nada, né? Como que a gente poderia explicar a história de evolução da Terra, desses 4,6 bilhões de anos, né, sem ter algum órgão, né, alguma instituição que organizasse isso, né, e tudo isso foi feito através da Comissão Internacional sobre Estratigrafia. Todas essas eras e épocas, elas levam em consideração o curso da Terra, e levar em consideração uma nova era, uma nova época, isso implica no fato de que os seres humanos estão alterando, né, essa história evolutiva. Parando para refletir um pouco sobre quando esse antropoceno teria começado, desde a Segunda Guerra Mundial, mais de 500 toneladas de alumínio foram produzidas em todo o mundo. E esses tecnofósseis, né, que seriam esses materiais de plástico que estariam aí para contar, né, essa história evolutiva, a natura do lixo plástico no solo, ela é forte o suficiente para confirmar isso, mas acaba sendo ainda mais significativa em termos geológicos quando comparada aos oceanos. Muitos desses lixos, né, que são considerados microplásticos, caem nos oceanos e são consumidos pelos animais marinhos. Sem contar também na assinatura além da assinatura de lixo, a assinatura de rocha que vem sendo feita no Antropoceno. Gente, perdão. Tô gravando aqui de madrugada, né, 2 horas da manhã, e cachorros aqui na rua me atrapalhando, ó. Os animaizinhos, vamos viver em harmonia, né, com as outras espécies, né, as aves, os outros mamíferos. Então, falando sobre em relação à assinatura de lixo, há essa assinatura de rocha em relação às construções, aos edifícios que vêm sendo feitos, né, ao longo
desde a Revolução Industrial e todas essas mudanças que vêm ocorrendo ao longo da história da humanidade. Nesse sentido, os seres humanos eles acabam mudando mais sedimentos do que as próprias forças naturais, como os rios, os ventos, toda a questão também do aumento do dióxido de carbono na atmosfera, né, de como que isso tem afetado nessa dinâmica ecossistêmica no planeta. As enormes perturbações no solo, na água, no ar, deixam assinaturas químicas surpreendentes em relação a esse período em que estamos vivendo. Nós nos apropriamos de cerca de 25% de toda a produção biológica total do nosso planeta, simplesmente para suprirmos as nossas necessidades. Aí entra a questão de como nós estamos matando espécies por diversão, para nos alimentarmos. Isso não é uma crítica, né, em relação a pessoas que consomem, né, animais, mas para pensarmos em como que essa caça desportiva por prazer, como que isso afeta também na dinâmica do nosso planeta e das espécies de animais que vivem nele com a gente, com nós, seres humanos. E nós estamos matando muitas espécies, isso é um fato. E que daqui a alguns anos, isso poderia se tornar algo catastrófico para a nossa biodiversidade, a diversidade de animais e de outras formas de organismos, de vidas que a gente tem no nosso planeta. E os detritos, né, da modernidade, da humanidade, são isso: plástico, ferro, alumínio, né? É isso que a gente está deixando no extrato geológico, né, do nosso planeta nos últimos anos. Então, e aí o questionamento que eu deixo para vocês é: será que esses efeitos vão reconfigurar de forma permanente os estratos e a história da vida na Terra, definindo uma nova época formal? Será que uma Terra que vem sendo transformada de modo veloz, permanente e profundo pelos seres humanos terá ser conhecida formalmente como uma nova época dentro dessa escala de tempo geológico? Então, quando o Antropoceno teria começado? As sugestões variam entre os cientistas, né? Alguns dizem que em relação a essa ação, né, do homem, do ser humano, né, que eu acho mais interessante, teria começado. Alguns falam que teria sido a partir da Revolução Industrial, outros falam que teria sido desde quando o início, a história da evolução da humanidade, né, da espécie humana há 70 mil anos, e passando pela revolução cognitiva, a revolução agrícola, né, a domesticação dos outros animais, né, a partir desse momento que o homem ele passou a ter esse olhar de dominador em relação às outras espécies na natureza, que são temas que eu pretendo abordar em outros vídeos. Então, pessoal, era isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Espero que fique uma reflexão a respeito da forma como a gente se relaciona com os outros seres, com o nosso planeta, né, e como que a gente pode pensar em formas sustentáveis de nos desenvolvermos, mas ao mesmo tempo pensar nos outros animais, pensar nas outras espécies que gozam dos mesmos direitos que a gente, que não são inferiores, né? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Não esqueçam de curtir, de compartilhar, de deixarem o seu like e ativarem o sininho para sempre receberem notificações assim que eu lançar vídeos novos, né? Beijinhos plurais e até mais, pessoal. Bye, bye!